recebendo mais uma vez Vivi Sanches, nutricionista maravilhosa, com um conteúdo que vocês estão pedindo faz tempo e que, vou ser bem sincera com vocês, eu acho ele assim, importantíssimo, né? Com a quantidade de adoçantes que a gente hoje encontra no mercado, mas a gente vai dar ênfase nos adoçantes naturais. Vamos entender se de fato eles trazem benefícios. Exatamente. E há muitas dúvidas, né? Nossa, eu tenho todas. Referente a isso, né? E assim, é um assunto super amplo. E eu sempre digo assim para os meus pacientes, não tem desculpa, né? Tem desculpa. Lógico, não é proibido o açúcar, mas nós já sabemos, né, a inflamação que ele pode trazer na nossa saúde em rotina. Tudo é equilíbrio. É verdade, não é mesmo? Verdade. Então assim, a gente tem até aqui alguns outros que a gente vai deixar para daqui a pouquinho, porque vão perguntar do mel, do agave, até do açúcar de coco, que ele também tem uma polêmica, né? Exatamente. Ele é açúcar ou não é, né, no nosso Exatamente. corpo? Então, já. Vamos começar falando dos tal dos polióis. Polióis. Na verdade, é assim, existe uma gama de adoçantes naturais. Dentro de adoçantes naturais, entre os polióis, adoçantes naturais, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor o que cada um pode promover e o que é melhor para você. Tá bom. Por isso também é muito importante, né, a indicação de um profissional. Ele avaliar, ver o que cabe dentro ali da sua individualidade, né, através de exames bioquímicos. Então tem tudo isso, tá? Certo. Vamos falar um pouquinho dos polióis, tá? O que são polióis? Polióis são carboidratos, mas eles são bem similares com o açúcar. Até muitas vezes de sabor. São bem similares, é uma estrutura ali de carboidratos, mas com impacto baixo glicêmico. Então essa é a intenção do adoçante em polióis, para diminuir aquele impacto glicêmico muito utilizado para tratamento de diabetes, a indivíduos com resistência à insulina e controle de peso. O emagrecimento é incrível. Também. Então ele não altera a insulina? Não, o impacto é extremamente baixo. E normalmente, olha que interessante, por isso que as pessoas ficam com dúvidas, porque eles têm poucas calorias e alguns isentos de calorias. Era o que eu ia te perguntar, é ou não é zero caloria? Isso, e todo mundo fica na caloria, caloria. Porque o adoçante, às vezes natural, ele engana. Ele tem calorias e a pessoa não sabe de onde vêm essas calorias. Pois é. Vem dos açúcares naturais deles, mas os polióis não. Então, o xilitol, aí a gente tá falando de quê? Até pra gente... Agora, os polióis a gente vai falar, tá? Do xilitol, eritritol e sorbitol. Sorbitol, nunca experimentei. Os três, é diferente, tem um gostinho mais... Tem alguns adoçantes que eu vou pontuar pra você quais deles tem um saborzinho mais residual. Tá bom. E tem alguns que são extremamente parecidos com açúcar. Que daí vai bem, né? Aí a gente consegue Mas é substituir. legal experimentar. Tá bom. Porque muitas pessoas são mais sensíveis ali, tá? Então vamos começar com o xilitol. Tá? O xilitol, por exemplo, ó, ele tem uma estrutura... Uma estrutura muito parecida até com o açúcar, ó. Parece o açúcar cristal, tá vendo? Ó, é isso aí. Tá? Ele vem, ele normalmente a gente encontra ele em diversos alimentos. Desde fibras vegetais, desde frutas. Então depende muito do tipo de comércio e industrialização. Mas são todos processados. Entendi. Mas ele tem calorias. Ele tem, Xilitol tem caloria, gente. Xilitol tem caloria para porque tudo. Porque ele tem frutose. Então, ou seja, 1 graminha, 4 calorias. O açúcar, 1 grama, 4 calorias. Por isso que confunde. Você tá brincando? Então ele tem caloria? Tem. Mas ele não aumenta a glicemia? Ele não aumenta. É diferente, porque a degradação dele é lenta na corrente sanguínea. Entendi. De baixo índice glicêmico. Diferente do açúcar convencional, que a absorção é rápida, alto índice glicêmico. O alto índice glicêmico é a velocidade que o alimento leva do açúcar para a corrente sanguínea. Entendi. E o xilitol, eritritol, sorbitol, a degradação é mais lenta. Perfeito. Então ele é baixo, por isso que é muito usado para controle para diabetes, para pré-diabetes, para resistência à insulina, enfim. E até para energia, porque tudo que tem alto índice glicêmico, como a absorção é muito rápida, o esvaziamento é muito rápido, pode reparar. Um pão, uma massa, um chocolatinho. Você come, dá mais ou menos 20 minutos, você tá assim, ó. É verdade. O que é esse soninho? O que é essa lentidão? Chama hipoglicemia reativa ou hipoglicemia de rebote, que é quando a pessoa ela tem aquela queda de energia, porque a absorção é muito rápida, a velocidade é muito rápida desse açúcar na corrente sanguínea. Entendi. E os polióis não promovem isso. Não promovem Eles isso. promovem uma degradação lenta. Mas se a gente colocar numa receita, sei lá, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de xilitol,
teremos 400 calorias. Calorias, por isso que a gente precisa ter uma dieta equilibrada, mas tem um deles aqui que eu acho que todo mundo vai gostar. Oba, quero saber. Que é o que tem 0,2 de caloria por 1 grama. Então é muito eritritol. menos. É o eritritol. Por quê? Porque ele é metabolizado rapidamente. Entendi. Ali. Então o que acontece? Perdão, não é metabolizado. A absorção é rápida, ele não é metabolizado. Tá. Falei errado, tá? Absorção. Então, é isso. A absorção é muito rápida. Então, na hora que você consome o eritritol, o que acontece? Ele absorve rápido, ele já vai para a corrente sanguínea, a urina já elimina, então, ou seja, não dá tempo dele metabolizar. Entendi. 0,2 de calorias. E aí quase não tem caloria. Então, ou seja, ele é o melhor para tratamento de diabetes, resistência à insulina e dietas de emagrecimento. Olha só, então e o sabor é uma aqui, delícia. Ele é bom, né? E ele 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 é mais fininho, ele é mais fininho, ele é mais refinadinho, pozinho, mas ele não é residual. Então, até nas preparações, dá para você fazer em preparações assim quentes, com sobremesinha fit. Ele não altera. Que legal. É muito bacana. Olha, gente, então o eritritol não é igual ao xilitol, hein? Também vem a partir da fermentação de glicose. Tá. Então, também tem, mas por isso que a absorção é super rápida, ele já é eliminado. Adorei. Vamos falar de sorbitol. O sorbitol, ele tem mais ou menos as mesmas calorias que o xilitol. Porque ele também tem frutose. Então, ele já tem um pouco mais de calorias ali, tá? E ele tem aquela metabolização. Então, lembrando que a gente tem que entender. A frutose, ela é metabolizada pelo fígado. Então, ou seja, né, o xilitol, o sorbitol, tem que ter um cuidado, uma atenção para indivíduos que já têm uma restrição hepática, né? Ou até mesmo para controle de peso. Então tem que tomar um certo cuidado por conta do excesso. Tem pessoas que colocam muito, uma quantidade excessiva. Ah, quero adoçar mais, quero adoçar mais. E vai colocando e vai colocando. Então esse excesso, né, de frutose pode trazer uma sobrecarga ali, né, para o nosso fígado. E essa sobrecarga pode trazer um estoque, conversão de gordura, o excesso. Entendi. Né? Como excesso de frutas. Mas isso é uma loucura, Vivi. E é complexo, então as pessoas ficam, porque é muita informação. Ô, gente, mas tem que olhar rótulo de absolutamente tem que olhar, tudo. Tem que avaliar. Porque ele não vai dar um pico glicêmico, mas a questão da caloria, às vezes você passa batido, porque aí você fala assim, adoçante é 0. E a pessoa pode ser magra, não está no controle de peso nem ser diabética, mas ela tem uma disfunção hepática. Olha o perigo. Olha o perigo. Né? Entendi. Então fica meio de olho, mas o seu queridinho daqui é o eritritol. Por isso que é importante ter o acompanhamento de nutricionista. Perfeito. Vamos falar de stevia, que o stevia também é sempre um debate. Só antes da gente ir pro stevia, um ponto bem importante, diga. Tá? Muitas, não são poucas, não. Muitas pessoas têm flatulências e obstipação, que é o intestino solto. Quem que estimula muito isso? Sorbitol e xilitol em excesso. Então, o ideal é assim, o que eu sempre oriento. Ainda mais aquela pessoa que nunca experimentou, vai começar e coloca um monte ali. Vamos iniciar sempre com mais ou menos, no máximo, 5 gramas. Tá? Porque o limite é até 50. Às vezes as pessoas colocam na preparação e soltam o intestino. Nossa, é. Exato. Tem uma história muito interessante. Os dois... né? Acho que todo mundo. É que a nossa é muito legal mesmo. O marido tá aqui até para comprovar, já conto pra vocês. Foi divertido. Então, o que acontece? O sorbitol e o xilitol, eles retêm água. Né? Então, quando eles retêm água, na hora que chega ali no intestino delgado, as bactérias começam a fermentar. Entendi. Ainda mais se é um volume muito grande, a pessoa ali vai fazendo uma preparação. Eu não indico, para tomar um certo cuidado. Então, ele pode trazer essa flatulência e soltar. Então, inicia ali com 1 grama, 5, e aí vai. A cada 2 dias sobe mais 1 graminha e vai ali até seus 10, 15, é mais seguro. É mais seguro. Ou para quem prendeu e tá precisando soltar, de repente ele ajuda. Pode fazer o suquinho com xilitol. Gente, isso é verdade. Não, eu vou contar assim, um minutinho que a gente tem, rapidamente. A gente foi passear na casa de uns amigos fora de São Paulo, num feriado, e a gente, muito feliz, levou um bolo maravilhoso, um lugar aqui que faz, né? Xilitol. Com xilitol. O bolo tinha xilitol, quando nós outros foi, né? Lembra, amor? Aí ele não deixa eu mentir. Quando a gente foi encomendar, ela ainda falou, com xilitol ou com tal. Ele, não, pode ser xilitol, que a Carol não come açúcar, e o pessoal da casa também não. Bem, enfim. Ela avisou, ela falou, olha, pode de repente soltar. A gente, tá. Isso foi logo no início que o xilitol surgiu, eu já queria experimentar o xilitol. Chegamos com o bolo. Aí a gente ficou lá tomando cafezinho, comendo bolo, né? Todo mundo, a família toda desses amigos, a gente. Aí, de repente, Júlio, levanta um da mesa, aí já volta. Aí depois, gente, já volta.
Quando a gente viu, aí vieram as crianças. Mamãe, que eu não vou contar que família que é, né, minha amiga querida. Mamãe, papai ainda tá bem. Aí vai. Quando a gente viu a casa inteira no banheiro, número 2. Gente, inteira. Então, assim, o negócio do xilitol é um fato. Quem quer soltar o intestino vai dar certo. Porque é um volume grande, né? Se você não pode, de jeito nenhum, você não come esse negócio aqui, não vai dar. Aí a gente se olhou e falou, gente, o que aconteceu? Eu falei, então, o Oswaldo lembrou, ela me falou que podia acontecer. Então, assim, é real. É real. Não é assim, ai, a gente dá só... Não, ele realmente... E o bolo tava bom. Essa foi com certeza, porque o sabor é muito próximo do açúcar. Muito, né? Por isso que todo mundo que vai fazer essa transição do açúcar vai pro xilitol. Porque as crianças... Meu filho falava, quando os amiguinhos iam em casa, né, também falava rapidinho, ele falava, toma o suco, minha mãe faz com açúcar fitness, que era xilitol, porque ele não sentia diferença, né? Mas aí ficou um ponto. Cuidado, porque a gente passa às vezes as informações, aí o pessoal que tá em casa constipado, opa, vou comprar o xilitol. Não. Então a gente precisa tratar, né? Intestino eliminar açúcar, verdade. Colocar os Não, brincadeira, hein, gente? Vocês sabem que eu brinco, hein? Brincadeira. Com certeza. Licença de brincadeira. Mas é legal saber essas informações, vocês entenderam, né? Então, até agora eu tô gostando muito do eritritol. Agora a gente vai falar de um adoçante natural maravilhoso também, zero. Esse é 0,0. Eritritol tem 0,2, esse tem zero tudo. Tá. Zero carboidrato, zero calorias, que é a estévia. É o queridinho, né? Ela é maravilhosa. Eu sou suspeita, a estévia, mas as pessoas têm muita restrição com ela. Eu falo pelos meus pacientes. 90% não tem aceitação. Entendi. Porque ela é extremamente residual. Então, mas agora já não tem uma que não tem o sabor? Tem a estévia andina. Ah. Que na verdade também vem da planta estévia, mas o que acontece é a mudança de clima, de cultivo, de região. Entendi. Então muda o saborzinho. Ela é mais adocicadinha. E né? continua eles mantendo... já são doces, eles adoçam de 50 a 300 vezes mais que o açúcar. Mas ela não tem esse residual. Tem um gostinho residual. Só que é legal porque ela tem muito antioxidante. Ai, que bom. Né? E o antioxidante, ele é essencial para o nosso organismo, né? Porque a gente sabe, os radicais livres, né? Eles danificam as nossas células. Sim. E quando a gente entra com antioxidante, ele vai neutralizando isso. E ele vai diminuindo os danos. Entendi. Então, por isso que é legal. Eu sempre gostei mais da estévia. Tá. Mas às vezes aquela mulherada ali na TPM, o eritritol, ele vai te salvar. Ajuda. Agora, a gente pode consumir em gotas ou assim, ou igual. em pozinho, vai depender da aceitação, né? Tá. Eu gosto sempre do sachê, porque ele já vem com normalmente 0,6 ali graminhas, então a pessoa consegue ter um controle um pouco maior. Perfeito. Porque na gota ela já... já pode colocar demais. Exatamente. Frutose, né? entrou aqui também, porque frutose é natural. É natural, vem proveniente ali das frutas, até o próprio mel também já tem a frutose. Então o que acontece? A frutose ainda, a gente tem que tomar um pouco de um certo cuidado. Vamos falar um pouquinho das frutas. As pessoas normalmente pensam que a fruta, ela não vai atrapalhar num processo de impacto glicêmico no organismo. E sim. Porque normalmente tem frutas que tem muito mais açúcar, ainda mais quando tem aquele extrato, né, do suco, né, que a gente triplica a quantidade. Então a frutose, ela é importante, ela tem ali a quantidade de antioxidantes, vitaminas, minerais, mas ela tem um grande impacto glicêmico, por ter ali em torno de 4 calorias por 1 graminha. Então, ou seja... É caloria e impacto ela glicêmico. tem os nutrientes, mas ela tem um impacto. Então, o que acontece? Não tem como a gente falar que ela não tem um índice glicêmico baixo. Ela tem médio para alto. Então, não seria o ideal acrescentar frutose para adoçar algo? Para caso de pessoas resistentes à insulina, diabéticos e controle de peso, tá? Agora... Para um atleta, uma pessoa que busca uma hipertrofia, um ganho de massa, é uma ótima estratégia. Entendi. Principalmente num pós-treino, que é onde a gente necessita daquela reposição de glicose intramuscular. Então ela é daquela inchadinha. Exato. É uma excelente estratégia para, inclusive, ganho de peso, porque a caloria é um pouquinho mais alta, né? Eles têm essa dificuldade de bater calorias. Eu sou uma delas. Eu preciso consumir muitas calorias para poder ganhar o ganho de massa, né? E manter, E manter, que é o mais difícil. Qualquer escorregada, você
É Você verdade. Ó, Vivi, gente, é sequinha e muito Você músculo. também, ó. Não, para, mas seria ser Seca. muito músculo e é legal, isso é interessante, porque aqui a gente está falando de objetivos diferentes, por isso é importante ter uma orientação de profissional. Sim. Porque você tem que dizer, olha, essa é minha queixa e esse é o meu objetivo, né? Então, Sim. tudo pode mudar. Então, eu gostei já do eritritol, gostei do stevia, porque o meu objetivo é 0 açúcar e tal. Agora, E o músculo, ele demanda muita energia. Por isso que as pessoas que têm muito músculo, elas queimam mais rápido gordura. Tá. Porque ela demanda energia e precisa de glicose. Tá. Glicose é a nossa primeira via de energia. perfeito. Isso a gente não pode também tirar por total. Tudo com equilíbrio. Tá certo. Né? Vamos falar do açúcar de coco. Ele é de açúcar de açúcar coco. ou ele não é açúcar? Porque falam que ele não aumenta muito o índice glicêmico, pode ser uma boa opção, mas fato que o nome dele é açúcar, então. Ele é um açúcar sim, ele tem sacarose, que é a frutose e a glicose. Molécula de frutose, molécula de glicose, Tá. né? E ele vem das flores do nosso coqueiro, né? Então ele é derivado disso, o açúcar. especial. Exatamente. Mas ele também tem ali o seu índice glicêmico mediano, tudo é quantidade. Tá, entendi. Tá? Mas ele também tem ali 3 calorias por 1 grama. Por um então ele grama. tá ali para a páreo com a frutose. Digamos que pode ser bacana para criança. Com certeza, porque ele tem fonte de antioxidantes e fibras. E as fibras fazem o quê? Saciam, melhoram a digestão. A fibra é o quê? Ela é um prebiótico. É. Então ela faz o quê? Ela alimenta as nossas bactérias intestinais para equilibrar o nosso sistema ali digestivo, que vem o quê? Sistema imunológico, absorção de nutrientes, oxidação de gorduras, intestino é o segundo cérebro. Então ele tem fibras. E ele tem um saborzinho de caramelo, então as crianças gostam. Gostam. E ele Ainda mais- carameliza, né? E agora eu entendi tudo. Por isso que o xilitol carameliza. Também. Porque ele tem Exatamente. Gente, então tudo que Pode carameliza, preparações ele quentes. vai ter a caloria. Sim. É, por isso que tem outros que não caramelizam. Tô Tenta pensando- caramelizar o stevia. Stevia não vai caramelizar Não vai nunca. E nem vai ser tão Menina. gostoso. Agora, Mas esse também é carameliza. uma ótima estratégia sim, tá? Então tem um índice glicêmico moderado, tudo com controle, mas tem uma ótima função digestiva. Tá certo, muito bom. E tem um custo também que Acessível, é acessível, né? super acessível. Bom, vamos lá. Vamos falar do agave, que também é diferente aqui. Ele parece o mel, né? E ele, quando chegou, também foi ali polêmico. E ele é derivado da planta agave. tequilana, utilizada na produção de tequila. Não é para tomar tequila todo dia. Não, tequila não entra aqui no papo. É só o agave mesmo. Exatamente, tá? Então ele tem em torno ali de 2,5 mais ou menos por 1 grama. Tá? Também fator antioxidante, magnésio, cálcio, potássio também. Ele é muito indicado para a preservação ali, né, otimização da saúde óssea, cardiovascular, Olha. por conta dos nutrientes que ele contém. Que legal. E ele é bem docinho mesmo, ele é lembra o mel. muito gostoso. Ele tem um saborzinho mais amadeirado. É, É bem gostoso. meio gourmet, assim, né? Para as Só que preparações gourmet são incríveis também. ele também pode alterar a insulina? Pode... Não, ele por ter esses 2,5, ele tem um controle bem moderado mais para baixo. Então Tá. a degradação dele também é lenta também. Muito utilizado para controle tanto de resistência à insulina, diabetes, perda de peso. Então ele é excelente também. Pode ser legal. Então quem gosta muito do mel e no caso não pode, Exatamente. é uma boa troca. substituição. Eu ainda prefiro o xarope de tâmara para isso. É? Ele é o que tem menos calorias. Você tá brincando? Ele é o que tem menos Jamais calorias. diria que o xarope de tâmara tem menos. Nunca experimentei xarope de tâmara. É uma delícia, porque ele vem do extrato, né, do suquinho da tâmara. Da tâmara. Né? E a degradação dele é mais lenta ainda. Olha. Então, em preparações, eu só utilizo ele. Ele é E muito adoça gostoso. muito, né? Então, tipo, uma adoça colher bastante. já adoça muito. Ele é bem doce. Quem não está acostumado tem que ir aos pouquinhos mesmo. Melhor até do que usar a própria tâmara, Vivi? Com certeza, eu prefiro, porque você consegue controlar mais ali a quantidade, porque ele adoça muito. Entendi. E não precisa colocar tanto. Não. Né? Isso também é uma coisa interessante quando a gente vai avaliar a receita, né? De repente, ele até pode aumentar um pouco a glicemia e ter um pouco de caloria, mas você vai colocar tão pouco. Ele é o que menos vai aumentar. O Jura? impacto dele é extremamente baixo. Ele é excelente. Bom, Ele é xarope excelente. de tâmara. E a gente encontra facilmente. Faço, hoje em vários supermercados você já lugares. encontra.
E vamos falar do mel, né? Não podemos deixar de falar do mel, porque tem muita gente que ama o mel, mas ele tem uma que ter... quantidade maior, né? É utilizado também para atletas, para aumento de calorias, aumento de massa muscular, mas ele é um super alimento. É, né? Antibacteriano, antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante, né? Então ele tem funções incríveis, fibras, antioxidantes. Gente, ele é maravilhoso, mas ele tem a sua carga ali, né, glicêmica. Então a gente tem que ter um pouco mais de controle. Mas também, por exemplo, quando a criança está resfriada, quando a gente está resfriado é legal, né? Com o mel certeza, é legal, porque né, ele otimiza, por ele ser anti-inflamatório. Ele é um antibiótico natural, a gente fala, até cicatrizante também. Então ele otimiza ali o processo, então, por ter fibras, aumenta os probióticos na nossa região intestinal, elevando ali o nosso sistema imunológico. Mas para controle de peso não é muito indicado. Não é muito indicado, tem que tomar um certo cuidado. Exatamente. Agora, o nosso papo hoje é sobre adoçantes naturais. No entanto, a gente sabe que tem uma gama de adoçantes artificiais, que também existem há muito tempo, que também as pessoas se perguntam. Dentro dos artificiais, tem algum que você acha interessante? E o que você acha que assim a gente não deve consumir mesmo? Não indicaria nenhum. Nenhum, né? Nem não, sucralose, todos eles né? já foram constatados através de artigos científicos que realmente eles promovem ali lesões epiteliais no nosso intestino. Então eles alteram toda a nossa microbiota intestinal, diminuindo o sistema imunológico. Alguns até criam um pouco mais de ansiedade porque eles confundem o paladar por ser muito adocicados também. Então assim, eu não indico nenhum. Não indico nenhum, mesmo porque essa gama toda você consegue encontrar sabores similares ao açúcar já. Sem dúvida. As pessoas precisam criar um pouquinho assim, eliminar esse tabu, essa resistência e experimentar, porque tem. Também acho. Xilitol é um, eritritol é outro, xarope de tâmara, então a gente consegue, o próprio açúcar de coco. Eu acho. Agora, o stevia, a novidade que você comentou, né, porque é cultivado então em outra região, ele vem sem esse sabor residual e ele mantém tudo que você comentou. Bem diferente da stevia convencional. Talvez seja uma boa também para quem não estratégia. Gosta do gostinho. Normalmente assim, por experiência, tá? Na transição, as pessoas preferem o xilitol e o eritritol. No porque dia a dia, é muito parecido com o açúcar. É verdade, não E até a diluição dele é melhor para... Porque alguns demoram, a quantidade. E quando a gente fala até de quantidade, o que a gente pode também entender que é um limite por dia, Vivi? De qualquer, né? De qualquer varia que seja. Varia muito. Então, por exemplo, o xilitol, ele adoça mais que o eritritol. Então as pessoas tendem ali até porque como ele é gostosinho, ele parece um açúcar, as pessoas colocam. E vão colocando. Então cafézinho. Tem um limite. O certo a gente sempre estipula. Xilitol não ultrapassar de 50. Já o eritritol de 30, mas depende muito. Depende muito da individualidade da pessoa, o que ela apresentou ali. Se ela já tem uma disfunção, tem síndrome do intestino irritável, qualquer adoçante ou qualquer alimento que ela coloca no momento de crise, ela vai ter ali uma inflamação grande. Entendi. Então depende muito, sabe, da quantidade, do estado ali atual daquela pessoa. E no final, assim, eu acho que a ideia é tentar mudar o nosso paladar antes de tudo, né? Exatamente. Então são estratégias muito boas, mas quanto mais a gente tentar mudar o paladar, saindo um pouquinho desse doce, é ainda melhor. Do que escolher um deles. É iniciar a mudança de comportamentos também. Porque o açúcar, ele é viciante. Ele promove hormônios do vício e do prazer. E as pessoas, normalmente, elas buscam esse tipo de alimento porque estão estressadas, déficits hormonais, então déficits, né, de hormônios do prazer. Então, elas vão em busca. É muito difícil, realmente. Imediato, né? É na hora. É na hora. Maravilhoso. É na hora, na corrente sanguínea, fica feliz. Fica feliz. E depois pode ficar triste, né? Porque depois veio né? De repente, até uma queda, como você comentou. Existem outras estratégias, alimentos e comportamentos no dia a dia para a gente conseguir controlar essa ansiedade. Mas isso acho que fica uma pauta para outra vez, para a gente trazer. Com certeza, a Vivi sabe tudo. Claro que ela volta e você acompanha o trabalho dela no @Clínica Sanches _, @Clínica Sanches _. Ela faz vários conteúdos, tem muito vídeo e de fato, gente, maravilhosa, é referência na área, @Clínica Sanches _. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui com você. Prazer sempre.